Olá pessoal, eu sou Rafael Vizentin, técnico em eletroeletrônica no Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar. Neste vídeo faremos a revisão de alguns métodos básicos de análise de circuitos elétricos. O principal objetivo deste vídeo é revisar o método das tensões de nó e o método das correntes de malha, de forma que esse vídeo possa ser uma ferramenta para ajudar o estudante em sua trajetória dentro do curso de Engenharia Elétrica. Para isso, o vídeo é baseado no capítulo 4 da 8ª edição do livro Circuitos Elétricos, dos autores James Nilsson e Susan Riedel. Na agenda deste vídeo, veremos nomenclaturas para a descrição de circuitos elétricos, a definição de circuitos planares e não planares, veremos o método das tensões de nó, o método das tensões de nó com fontes dependentes, o caso especial supernó. Veremos o método das correntes de malha, o método das correntes de malha com fontes dependentes e o caso especial supermalha. Por fim, veremos uma consideração sobre qual método utilizar para analisar circuitos elétricos. Então, pessoal, é importante a gente definir nomes e termos para a gente conseguir se comunicar bem e entender as características e os aspectos de um circuito elétrico, não é? Para então a gente poder aplicar o método das tensões de nó e o método das correntes de malha. Então, o primeiro termo que a gente tem que definir aqui é o nó. O nó é um ponto de conexão entre dois ou mais elementos de um circuito. Então, por exemplo, a gente tem aqui exemplos. O ponto A, né, o nó A, ele conecta V1 a R1. Existe aqui o nó D conectando R2 a R3. É chamado de nó. Existe o nó G conectando R4, R6, R7 e I1. Não é? Existe uma classificação. Né? Existe o nó e o nó essencial. O nó essencial ele conecta 3 ou mais elementos, ou seja, mais de 2. Então, qualquer nó que conecta mais de 2 elementos, ele é chamado de nó essencial. Essa classificação ela é importante na hora que a gente for desenvolver os métodos das tensões de nó e das correntes de malha. Não é? Então, nesse circuito, por exemplo, nós temos 4 nós essenciais. Aqui o B, nós temos aqui o C, conectando V1, V2 e R2, o E, conectando R3, R5 e R6, e o G. 4 nós essenciais. Caminho é um traço que liga elementos básicos sem passar mais de uma vez pelos elementos já incluídos. Então, temos aqui um exemplo. R1, V1, R1, R5, R6. Né? Essa é a descrição de um caminho. A gente vai conectando os elementos e não pode incluir o mesmo elemento que já está incluído no caminho. Existe o termo ramo. Ramo é um caminho que liga dois nós. Então, temos aqui V1 ligando dois nós, R1 ligando dois nós, R5. E existe também uma distinção importante, que é o ramo essencial. Ele é um caminho que liga dois nós essenciais sem passar por um nó essencial. Então, nós temos aqui, por exemplo, C é um nó essencial e E é um nó essencial. O D não é um nó essencial, então a gente pode dizer que isso daqui é um ramo essencial. É importante a gente destacar isso também na hora que a gente for desenvolver os métodos. R5 e R6 não é um ramo essencial, se a gente for considerar os dois juntos, né? Porque aqui no meio temos um nó essencial. Mas se você considerar só o R5, ele é sim um ramo essencial. Ele liga B a E. E o R6 também. Aqui também temos um outro ramo essencial, o R7, e aqui I1. Um outro termo importante é o laço. O laço é um caminho cujo nó inicial e final coincidem. Então temos aqui um exemplo. V1, R1, R5, R6, R4, V2. Então temos aqui um laço, certo? Temos outros laços nesse circuito. Temos um laço aqui maior. Ó. A gente pode passar aqui por V2, V1, R1, R7, R4 e V2. Temos aqui um outro laço. Ó. R6, R5, R7, voltando aqui no mesmo ponto. E existe uma distinção aqui também importante. Malha. A malha é um laço que não engloba nenhum outro laço. Então aqui, ó, V1, R1, R3, ou R5, R3 e R2. Essa é uma malha. Nesse circuito nós temos 4 malhas. Então temos essa malha aqui, temos esta outra malha aqui embaixo, formada aqui, essa outra malha, R6, R5, R7, e aqui essa outra malha. Então ela é um laço que não passa por nenhum outro laço, tá certo? Então, pessoal, a respeito de circuitos planares e não planares, circuito planar é um circuito que pode ser redesenhado em um plano sem o cruzamento de ramos. Então temos aqui o exemplo de um circuito, ele possui 6 nós
sendo que 4 deles são nó essenciais. Então, temos aqui o nó B, o nó C, o nó D e o nó E, ligando mais de 2 elementos. Né? O nó E e o nó B ligam 4 elementos, né? E o nó C e o nó D, ele liga 3 elementos. O nó D que é o R4, o R7 e o R3. E temos aqui 2 ramos se cruzando, que é o R8 e o R7. Só que se nós trouxermos o R7 aqui para fora do circuito, redesenhar o circuito com o R7 aqui fora, ele consegue conectar o nó B e o nó D sem cruzar com o ramo de R8. Então esse daqui é um circuito planar não organizado. Né? Se nós redesenharmos, ele vira um circuito planar organizado. E aqui, dessa forma, nós conseguimos enxergar bem as malhas do circuito. Né? Lembramos que malha é um laço que não engloba outro laço. E o laço ele é um caminho fechado, né, que parte de um nó e volta ao mesmo nó. Então aqui temos uma malha, aqui temos outra malha, ó, R6, R2, R8, uma outra malha aqui, ó, R8, passando por R3 e R4, e uma outra malha aqui passando por R3, R2 e R7. Então esse circuito aqui tem 4 malhas, certo? No circuito não planar, né, ele não pode ser redesenhado. Mesmo que ele seja redesenhado, ele sempre vai ter um cruzamento entre ramos. Né? Aqui é o nosso circuito planar e aqui é um circuito não planar. Então veja, aqui o R5, mesmo que nós tentemos trazer ele aqui por fora do circuito para tentar redesenhar, ele sempre vai precisar cruzar com algum ramo para continuar conectando o nó B e o nó E. Então esse é um circuito não planar. E veremos que o método das correntes de malha ele é aplicável apenas a circuitos planares. Por isso nós precisamos saber essa definição. Já o método das tensões de nó ele é aplicável tanto a circuitos planares quanto a circuitos não planares. Aqui, pessoal, faremos uma revisão da convenção passiva e das leis de Kirchhoff. Então lembremos, a convenção passiva nos diz que, sempre que a direção de referência para a corrente em um elemento estiver na direção da queda de tensão de referência do elemento, use um sinal positivo para qualquer expressão que relacione a tensão e corrente. Caso contrário, use um sinal negativo. Então temos aqui um exemplo. Nosso elemento aqui é um resistor e a corrente aqui está fluindo na direção da queda de tensão do elemento. Então nesse caso, nós atribuímos um sinal positivo para as equações que relacionam a tensão e corrente. Então, dizemos que, pela convenção passiva, nós somamos a queda de tensão. E também, quando um elemento gasta potência, essa potência será positiva pela convenção passiva. Aqui, neste outro exemplo, a corrente está fluindo no sentido da elevação de tensão. Então, nós atribuiremos um sinal negativo às equações. Então, neste caso, nós iremos subtrair as elevações de tensão e, quando a potência é negativa, pela convenção passiva, nós iremos dizer que esse elemento está fornecendo potência ao circuito. Então, lembremos agora a lei das tensões de Kirchhoff. A soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Então, vamos aplicar aqui a lei das tensões de Kirchhoff a essa malha aqui, ó. Faremos o seguinte, iremos no sentido horário, partindo aqui do nó C, voltando aqui ao nó C, tá certo? Então, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, aqui temos uma elevação de tensão. Então, pela convenção passiva, nós subtraímos. Então, aqui, menos V1. Aqui, temos uma queda de tensão. Então, nós iremos somar mais I1, R1. Novamente aqui, uma queda de tensão, mais I2, R5. E aqui também uma queda de tensão, então, mais I3, R3 mais R2, tá certo? Lembremos agora a lei das correntes de Kirchhoff. A soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó do circuito é igual a zero. Aqui também devemos estabelecer uma convenção. Sempre que a corrente entre no nó, nós atribuiremos um sinal negativo. Sempre que a corrente sai do nó, nós atribuiremos um sinal positivo. Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff aqui ao nó B, faremos aqui, ó, menos I1 que está entrando ao nó, mais I2 que está saindo, mais I6 que está saindo, menos I que está entrando. E igualamos a equação a zero. Aqui, pessoal, o livro Circuitos Elétricos, de Nilsson Riedel, traz para a gente uma abordagem sistemática que podemos utilizar para resolver um circuito elétrico. Então, se diz que um circuito elétrico está resolvido
quando conhecemos a tensão e corrente nos terminais de cada elemento do circuito. Então, digamos a princípio que queremos conhecer a corrente em todos os ramos do circuito. Então, se um ramo tem uma quantidade total de ramos igual a B, nós teremos uma quantidade de correntes desconhecidas igual a B. E para que nós possamos resolver essas B variáveis, nós precisamos ser capazes de montar um sistema com B equações linearmente independentes, tá certo? Então esse é o nosso problema, nós precisamos escrever B equações linearmente independentes para resolver esse sistema. E o livro traz essa abordagem. Primeiramente, nós contamos a quantidade de nós do circuito e atribuímos um valor igual a n, tá certo? Então, nós aplicaremos a lei das correntes de Kirchhoff em n-1 nós do circuito, obtendo n-1 equações linearmente independentes, tá certo? Se nós aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós, a última equação ela não será linearmente independente, ela vai ser LD, né? Linearmente dependente. Por quê? Porque ela pode ser obtida pela soma algébrica das equações anteriores, tá certo? Então nós obtemos n-1 equações linearmente independentes aplicando a lei das correntes de Kirchhoff em n-1 nós. Faltam agora o restante das equações, tá certo? Que nós iremos obter aplicando a lei das tensões de Kirchhoff em B, que é a quantidade de incógnitas, menos a quantidade de equações que nós já obtemos, tá certo? Então nós iremos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em B menos n-1 malhas do circuito. Então, resumindo, nós aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff em n-1 nós do circuito, aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff em B menos n-1 malhas do circuito, completando então as B equações linearmente independentes. Podemos também utilizar essa abordagem com os nós essenciais e os ramos essenciais com correntes desconhecidas. Então, nós aplicamos então a lei das correntes de Kirchhoff em NE-1 nós essenciais e aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff em BE menos NE-1 malhas do circuito, onde o BE é a quantidade de ramos essenciais. Essa abordagem vai ficar mais clara quando nós fizermos o nosso exemplo a seguir. Vai ficar mais clara essa abordagem. O livro traz para a gente ainda que um circuito elétrico ele pode ser composto por S partes separadas, tá certo? Então, nesse caso, nós iremos obter n-s equações linearmente independentes aplicando a lei das correntes de Kirchhoff e B menos n-s equações linearmente independentes aplicando-se a lei das tensões de Kirchhoff. Aqui, pessoal, temos um exemplo no qual podemos aplicar a abordagem sistemática. Então, nesse exemplo, B é igual a 6, né? O número de correntes desconhecidas é igual a 6. E por quê? Por que ela não é igual à quantidade total de ramos do circuito? Então, peguemos aqui o nó A. Né? Nós aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff aqui no nó A e dizermos que sai uma corrente aqui dessa fonte de tensão aqui, uma corrente IX, então ela vai ser menos IX aqui no nó A, mais I1. E teremos então que X é igual a I1, tá certo? E também nós sabemos que como esses dois elementos aqui estão em série, a mesma corrente que passa por R1 vai passar aqui por V1, tá certo? Então, com esse raciocínio, nós podemos chegar naquela abordagem em que nós contamos a quantidade de ramos essenciais do circuito com correntes desconhecidas, tá certo? Porque isso aqui é um ramo essencial, veja, C é um nó essencial e B é um nó essencial. Então aqui nós podemos contar aqui esse ramo, tá certo? Aqui também é um ramo essencial. Então vamos contar aqui ó, a quantidade de ramos essenciais. Temos aqui 1, 2, tá certo? 3, 4, 5 aqui, 6 aqui. E aqui, esse daqui também é um ramo essencial, mas nesse ramo nós conhecemos a corrente. Então nós contamos apenas a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida, tá certo? Então, nós podemos dizer aqui que o número de corrente desconhecida é igual a BE é igual a 6, tá certo? Então, pela nossa abordagem sistemática, nós iremos contar agora o número de nós essenciais, que é igual a 4, que nós já sabemos aqui, né? E iremos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em NE-1 nós essenciais, né? Então, em 3 nós essenciais. Vamos aqui aplicar no nó B, no nó C e no nó E. Então, aplicando aqui no nó B, temos aqui menos I1 que está entrando, mais I2 que está saindo, mais I6 que está saindo, menos I, igual a 0. No nó C, temos aqui
I1 que está saindo, mais I1, menos I3 que está entrando, menos I5 que está entrando, igual a 0. E no nó E, aqui temos mais I3 que está saindo, mais I4 que está saindo, menos I2 que está entrando, tá certo? Então agora nós temos já 3 equações linearmente independentes. Precisamos encontrar o restante, tá certo? Que são mais 3 equações LI. Iremos então aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em 3 malhas, né? O nosso circuito aqui, ele tem 4 malhas. Então a gente pode desprezar uma das malhas e nós iremos desprezar essa malha aqui, pois não conhecemos a tensão nos terminais da fonte de tensão. Então vamos aplicar aqui a lei das tensões de Kirchhoff nessa primeira malha aqui. Então vamos seguir aqui o sentido horário, partindo aqui do nó A. Então vamos somar pela convenção passiva, nós somamos a queda de tensão. Então mais I1R1, mais I2R5, mais I3R2 mais R3, menos V1, igual a 0. Aqui agora, nessa segunda malha, iremos aplicar aqui, começando aqui pelo nó C, tá certo? Então nesse caso aqui, se a gente seguir esse sentido aqui horário, temos uma elevação de tensão. Então aqui nós iremos aplicar um sinal negativo. Então vai ser menos I3R2 mais R3, aqui temos uma queda, então nós somamos mais I4R6, aqui uma queda mais I5R4, e aqui novamente uma elevação, então nós somamos menos V2 e igual a 0, tá certo? E aqui obtemos a nossa última equação linearmente independente aplicando a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui. Então partindo aqui do nó E, temos uma elevação, então menos I2R5, aqui uma queda, então mais I6R7 e aqui novamente uma elevação, então menos I4R6 igual a 0. Então, rearranjando, nós temos agora as nossas 6 equações linearmente independentes, não é? E a gente pode resolver esse sistema aqui pelo método que desejarmos, tá certo? Nós podemos usar o método de Cramer e utilizar uma planilha eletrônica ou um software matemático, né? No qual a gente possa resolver as nossas 6 variáveis, tá certo? O que é interessante observar aqui é que se aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff no último nó G, nós chegaremos na seguinte equação, que também pode ser obtida somando as 3 primeiras equações e multiplicando por menos 1. Aqui, pessoal, uma comparação entre as 3 abordagens, a abordagem sistemática, o método das tensões de nó e o método das correntes de malha. Veremos que nesses 2 últimos são introduzidas novas variáveis, que vai modificar a nossa análise e diminuir a quantidade de equações LI que precisaremos escrever para resolver o nosso circuito. Então, no método das tensões de nó, são introduzidas novas variáveis, né, chamadas tensões de nó, e serão necessárias apenas NE-1 equações LI. No método das correntes de malha, serão introduzidas as correntes de malha e serão necessárias apenas BE-NE-1 equações. Na abordagem sistemática, como vimos, as nossas variáveis são as correntes de ramos essenciais, e são necessárias BE equações LI para resolvermos o nosso circuito. O método das correntes de malha, então, ele é aplicável apenas a circuitos planares. Então, pessoal, agora vamos escrever o método das tensões de nó. Primeiramente, nós contamos a quantidade de nós essenciais do circuito. Depois, escolhemos um dos nós essenciais como referência, a partir do qual serão relacionadas as tensões nos outros nós essenciais. Então, atribuímos tensões, que serão as nossas variáveis, aos nós essenciais restantes, NE-1. Depois, aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff nos nós essenciais restantes, obtendo NE-1 equações linearmente independentes. E dessa forma, nós podemos montar um sistema com K equações e K variáveis, sendo K a quantidade de nós essenciais do circuito menos 1. Então agora vamos resolver um exemplo, pessoal, pelo método das tensões de nó. Então, primeiramente, nós contamos a quantidade de nós essenciais do circuito. Lembrando, nó essencial é um nó que conecta mais de 2 elementos. Então, nesse circuito aqui, nós temos 3 nós essenciais. Temos um nó aqui, conectando 3 elementos, outro nó aqui, conectando 3 elementos, e um nó aqui embaixo, conectando 4 elementos. Tá certo? Então, nós temos 3 nós essenciais. Agora, nós escolheremos um dos nós como referência, a partir do qual serão relacionadas as tensões nos outros nós. Geralmente, nós escolhemos o nó que possui a maior quantidade de ramos, né, conectados, aquele que conecta mais elementos. Mas,
a escolha do nó de referência ela vai ficando mais clara conforme vamos resolvendo mais exercícios, tá certo? Então agora nós atribuímos tensões, que serão as nossas variáveis, aos nós essenciais restantes. Então atribuímos aqui V1 e V2, tá certo? E iremos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff aos nossos essenciais restantes, obtendo então, nesse caso, duas equações linearmente independentes, tá certo? Para encontrar as nossas duas variáveis, V1 e V2. Então, aplicando agora a lei das correntes de Kirchhoff no nó V1, né, nós iremos aqui aplicar. É interessante ressaltar, pessoal, que nesse momento nós não precisamos saber o real sentido da corrente, tá certo? Basta que nós respeitemos a lei de Ohm e a convenção passiva. Então, o que a lei de Ohm nos diz? Nos diz que a corrente irá fluir do potencial mais alto para o menor, tá certo? Nesse caso aqui, nós estamos dizendo que a corrente está saindo. Então, no nó V1 aqui, nós estamos dizendo que todas as correntes estão saindo do nó V1. Então, se ela está saindo, nós colocamos um mais aqui, tá certo? E iremos aqui do potencial V1 para 10. Então, fazemos V1 menos 10 sobre 1, tá certo? Aqui temos V1 menos 0 sobre 5. E aqui também uma corrente saindo, temos V1 menos V2 sobre 2 e igualamos a 0. Então, aplicamos aí a lei das correntes de Kirchhoff no nó V1. Então, agora aplicando no nó V2. Observe que agora nós estamos estabelecendo que esta corrente aqui está saindo de V2. A princípio ela estava saindo de V1. Então agora nós estamos falando que ela está saindo de V2. Então nós iremos aqui colocar um mais, tá certo? Porque está saindo. Então V2 menos V1 sobre 2. Aqui também está saindo. Então mais V2 sobre 10. E aqui está entrando aqui. Então menos 2. Tá certo? Aqui então a nossa observação. Observe que não precisamos saber o real sentido da corrente, basta que relacionemos corretamente a lei de Ohm e a convenção passiva. Então vamos agora aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó V2, considerando que existe uma corrente entrando em V2 a partir de V1. Então agora nós iremos considerar que a corrente está entrando em V2 aqui. Então, pela convenção passiva, se está entrando em V2, nós colocamos um sinal de menos aqui na frente, tá certo? E como a corrente está nesse sentido, ela sai de V1 menos V2 sobre 2, tá certo? Então, estamos respeitando aqui a lei de Ohm. Então, aqui saindo de V2 mais V2 menos 0 sobre 10, e aqui novamente entrando menos V2 e igual a 0. Então, quando nós rearranjamos aqui essa equação, nós chegamos aqui na mesma equação que essa daqui. Então, essa é uma observação importante, né? Nós não precisamos saber o sentido da corrente. Nós só precisamos nos preocupar em respeitar a lei de Ohm, tá certo? E a convenção passiva. Então agora, rearranjando as duas equações L e I, né, e resolvendo o sistema, nós conseguimos chegar aqui ao valor de V1 e V2, né? E com esses dois valores, nós podemos calcular as correntes nos ramos essenciais e a queda de tensão em todos os elementos do circuito, inclusive a potência dos elementos, né, saber se eles estão gastando ou fornecendo potência ao circuito, tá certo? Então agora, pessoal, vamos resolver pelo método das tensões de nó aquele mesmo circuito que havíamos resolvido pela abordagem sistemática, tá certo? Então, a primeira etapa aqui do método das tensões de nó, nós contamos a quantidade de nós essenciais do circuito, que sabemos que são 4 nós essenciais. Então, são aqui o B, o C, o E e o G. Na segunda etapa, nós escolhemos um nó como para ser a nossa referência. Escolhemos aqui o nó G, tá certo? E atribuímos tensões, que serão as variáveis do nosso sistema, aos nós essenciais restantes. Então, temos aqui VB, VC e VE, tá certo? Então, o que isso significa? VE, ela é a diferença de potencial entre o nó E e o nó G, tá certo? E, então, vamos aplicar aqui a lei das correntes de Kirchhoff nos nós essenciais restantes, obtendo, então, nesse caso, 3 equações linearmente independentes. Então, veja, nós saímos daquele sistema de 6 equações linearmente independentes e vamos conseguir resolver esse circuito aqui com apenas 3 equações linearmente independentes. Então, vamos lá. Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff ao nó B, tá certo? Vamos, então, estabelecer que temos aqui corrente saindo aqui, tá certo? Então, se a corrente está saindo aqui, nesse caso, nós temos, seria VB menos VA, tá certo? Só que VA
ela é o que? Ela é VC mais V1. Então, podemos dizer aqui, então, que essa corrente é mais, tá certo? Que está saindo, VB menos VC mais V1 sobre R1, tá certo? Aqui, neste caso, temos uma corrente saindo, então é VB menos VE sobre R5, tá certo? Aqui também uma corrente saindo, então VB sobre, mais, né? VB sobre R7, e aqui uma corrente entrando, então menos I. Rearranjando a equação, nós teremos essa equação aqui nos termos aqui de VB, VC e VE, tá certo? Agora, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff ao nó C, temos então aqui no nó C, estabelecendo que temos corrente saindo, tá certo? Então aqui seria VA, tá certo? Menos VB. Só que o VA então é o VC mais V1. Então temos aqui VC mais V1 menos VB sobre R1. Aqui mais uma corrente saindo também, VC menos VE sobre R2 mais R3. E aqui também uma corrente saindo. Ela seria o quê? VF menos VG. Só que o VF, então, é VC menos V2. Então, nós temos aqui VC menos V2 menos 0 sobre R4 igual a 0. Tá certo? Lei das correntes de Kirchhoff no nó C. Rearranjando, então, nós teremos esta equação aqui nos termos de VB, VC e VE. Tá certo? Vamos agora aplicar a lei das correntes de Kirchhoff ao nó E. Então, novamente, as correntes estão saindo, tá bom? Então, aqui seria VE menos VB sobre R5, uma corrente saindo. Aqui, uma outra corrente, seria VE menos VC sobre R2 mais R3. E aqui, uma corrente saindo também, VE menos 0 sobre R6 igual a 0. Então, rearranjando, nós temos aqui essa equação aqui também nos termos de VB, VC e VE. Então, agora nós podemos montar o nosso sistema com 3 equações LI e 3 variáveis aqui, não é? E podemos encontrar o valor das nossas tensões nos nós essenciais. E com esse valor nós podemos calcular as correntes nos ramos essenciais e as demais potências, né, e queda de tensão em todos os elementos do circuito. Então fica aí um convite para vocês resolverem esse sistema montado tanto pela abordagem sistemática quanto pelo método das tensões de nó. Aqui, pessoal, nós vamos aplicar o método das tensões de nó a circuitos que contêm fontes dependentes. Então, nós iremos ver aqui que o método ele é basicamente o mesmo. Nós apenas acrescentamos aqui uma nova etapa, onde escreveremos uma equação que será derivada da fonte dependente e da relação que a fonte dependente estabelece, né, com alguma outra variável do circuito. Então, vamos aplicar aqui neste exemplo. Nesse circuito, nós temos aqui 3 nós essenciais, né? Escolhemos o nó aqui inferior como sendo o nosso nó de referência e atribuímos aqui essas duas variáveis aos 2 nós restantes, os 2 nós essenciais restantes. Iremos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff a esses 2 nós e no final iremos escrever uma equação de restrição derivada da fonte dependente. Então vamos aqui aplicar a lei de Kirchhoff, lei das correntes de Kirchhoff ao nó V1. Considerando que todas as correntes estão saindo, então nós vamos somar aqui mais V1 menos 20 sobre 2, mais V1 sobre 20, mais V1 menos V2 sobre 5. Igual a 0. Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff ao nó V2. Também considerando que todas as correntes estão saindo, tá certo? Então vamos fazer aqui mais V2 menos V1 sobre 5, mais V2 menos 0 sobre 10, mais V2 menos 8x, porque aqui é uma fonte de tensão, né? Mais V2 menos 8x sobre 2 igual a 0. Então, lembrando, né, que não precisamos saber o real sentido da corrente, basta que respeitemos a lei de Ohm e a convenção passiva. Então, vamos aqui aplicar a lei das correntes de Kirchhoff agora, considerando que a corrente aqui nesse ramo, ela entra aqui em V2 a partir de V1. Só para nós verificarmos, né, que nós não precisamos supor corretamente, né, a corrente ali nos ramos. Nós só precisamos aplicar a lei de Ohm e aplicar a convenção passiva corretamente. Então vamos fazer aqui esse exemplo. Considerando que a corrente está entrando, nós iremos subtrair aqui, colocar um menos, né, e fazer aqui V1 menos V2, porque a corrente está indo nesse sentido aqui para a direita, sobre 5. E o restante nós consideramos que
aqui continua saindo. Então, mais V2 menos 0 sobre 10, mais V2 menos 8x sobre 2 igual a 0. E nós iremos chegar aqui na mesma equação que tínhamos escrito quando havíamos considerado que a corrente aqui estava saindo de V2. Então, reescrevendo as equações aqui, nós teremos duas equações e três incógnitas, tá certo? Então, precisamos obter uma terceira equação a partir da restrição da fonte dependente. E aqui sim nós precisamos respeitar o sentido de referência da corrente, né? Porque esses dois sentidos aqui, essas duas polaridades, elas são relacionadas, né? A restrição que a fonte dependente impõe ao circuito. Então, escrevendo aqui a nossa relação, Ix é igual a V1 menos V2 sobre 5, tá certo? Essa é a relação, nossa terceira equação aí para resolver o nosso sistema. Então, substituindo e rearranjando as equações, nós chegamos nesse sistema que podemos resolver e chegamos nesses valores, tá certo? Aqui, depois de resolver o sistema, chegamos que a corrente X tem o mesmo sentido que a referência estabelecida inicialmente. Se o resultado fosse negativo aqui, nós saberíamos que o sentido real da corrente seria para a esquerda, tá certo? Então, lembrando, né, basta que respeitemos a relação entre a corrente de referência e a fonte dependente. Nós precisamos respeitar esta relação, mas na aplicação da lei das correntes de Kirchhoff, nós precisamos respeitar a lei de Ohm e a convenção passiva. Vamos fazer um novo exemplo aqui. Então, vamos aplicar o método das tensões de nó a esse circuito aqui. Esse circuito também tem 3 nós essenciais aqui. Nós escolhemos aqui esse nó essencial aqui embaixo como sendo nossa referência. Veja, nós temos duas fontes independentes, que essa aqui é uma fonte de tensão, que fornece 50 volts. Essa é uma fonte de corrente, que fornece 5 amperes. E essa é uma fonte de corrente dependente, que vai fornecer 3 vezes a corrente que passa nesse ramo. Qual vai ser a polaridade, o sentido dessa corrente? Vai ser para a esquerda, quando essa corrente I1 aqui estiver para a direita. Se essa corrente I1 aqui estiver para a esquerda, essa corrente aqui vai estar para a direita, certo? Essa é a relação que tem aí essa fonte dependente. Então, nós atribuímos aqui as variáveis VA e VB aos nós essenciais restantes. Vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff e depois escrever uma equação de restrição derivada da fonte dependente. Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff ao nó VA, considerando que temos todas as correntes, quer dizer, na verdade não. Então, vamos aplicar aqui de forma que nós consideramos aqui que esta corrente aqui está saindo. Então, nós vamos somar, será mais VA menos 50 sobre 6. Aqui, a corrente está saindo também, então, mais VA menos 0 sobre 8. Aqui, a corrente está entrando, então vai ser menos 3 e 1. E aqui também consideramos uma corrente saindo, então vai ser mais VA menos VB sobre 2 igual a 0. Aplicando agora a lei das correntes de Kirchhoff ao nó VB. Então temos aqui 3 e 1 saindo, então é mais. Aqui considerando que está saindo também, então mais VB menos VA sobre 2. Aqui também que está saindo, então mais VB sobre 4. E aqui que está entrando menos 5 amperes e igualamos a 0. Temos duas equações novamente e 3 incógnitas. Então vamos obter aqui a terceira equação a partir da restrição que a fonte dependente impõe. Então vai ser I1 é no sentido da direita, então vai ser 50 menos VA sobre 6. Novamente, aqui é importante respeitar o sentido de referência da corrente. Substituindo a terceira equação naquelas outras duas, nós obtemos um sistema de duas equações e duas incógnitas. E podemos resolver o sistema e chegamos aqui nesses valores para o nosso circuito. Novamente, o sentido real da corrente corresponde ao sentido de referência, mas não precisa ser assim. É importante que respeitemos a relação entre a corrente de referência e a fonte dependente. Então aqui, pessoal, vamos ver alguns casos especiais quando aplicamos o método das tensões de nó. Então vamos resolver aqui esse circuito. A princípio ele tem 3 nós essenciais aqui, tá certo? Esse aqui, nó de baixo, está ligando 4 ramos, então nós escolhemos ele para ser a nossa referência, né? Aplicamos aqui as variáveis, atribuímos variáveis V1 e V2, e vejamos aqui que já temos aqui uma fonte de tensão ligando 2 nós essenciais, tá
tá certo? E por isso nós já conhecemos o valor da variável V1. Ela nesse caso é 100 volts, não é? Então vamos aplicar aqui a lei das correntes de Kirchhoff ao nó V2. Então consideramos aqui que está saindo, então mais V2 menos V1 sobre 10, mais V2 sobre 50, menos 5 amperes aqui que está entrando. Substituímos o valor de V1, resolvendo, chegamos que V2 é 125 volts. Então olha que interessante, né? Nós resolvemos esse circuito escrevendo apenas uma equação, o que nos tomaria geralmente duas equações LI, né? Um circuito com 3 nós essenciais, geralmente nós precisamos de duas equações LI. Nesse caso nós precisamos de apenas uma equação. Agora, pessoal, vamos resolver esse outro circuito. Vemos aqui inicialmente que ele tem 1, 2, 3, 4 nós essenciais, não é? A princípio iríamos precisar então de 3 equações linearmente independentes. Mas vamos ver aqui, ele também possui aqui uma fonte de tensão independente conectando 2 nós essenciais, não é? Aqui temos uma fonte independente de corrente conectando 2 nós essenciais e uma fonte de tensão dependente conectando 2 nós essenciais, não é? Então, se nós escolhermos aqui esse nó inferior como sendo o nosso nó de referência, né, porque ele conecta mais ramos, nós iremos conhecer aqui a tensão V1 automaticamente, não é? Porque temos aqui essa fonte de tensão independente conectando os dois nós. Tá certo? Então, vamos aqui aplicar a lei das correntes de Kirchhoff ao nó V2. Então, considerando aqui que temos uma corrente, essa corrente aqui saindo, temos V2 menos V1 sobre 5, aqui também saindo, V2 sobre 50. E aqui, a princípio, nós não conhecemos essa corrente aqui que passa nessa fonte de tensão dependente. Então, vamos apenas considerar que temos uma corrente saindo aqui, indo de V2 para V3. Então, vamos somar aqui um valor, uma incógnita, I, tá certo? Igualamos a zero. Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff ao nó V3, né, como I está entrando, nós temos menos I, mais V3 sobre 100, menos 4, igual a zero. Né? Então, se nós somarmos essas duas equações, nós podemos aqui cancelar essa corrente desconhecida. E temos uma equação aí que relaciona essas variáveis, né? V2, V3 e V1 aqui, só que V1 já é conhecida, tá certo? Nós podemos escrever aquela última equação diretamente sem recorrer à etapa intermediária, né, onde nós estabelecemos aquela corrente desconhecida. Como é que nós fazemos isso? Para fazer isso, nós consideramos os nós 2 e 3 como sendo um único nó, e simplesmente somamos as correntes que saem e subtraímos as correntes que entram, em termos das tensões V2 e V3. Então vamos lá. É como se nós aplicássemos, né, a lei das correntes de Kirchhoff a esse conjunto aqui, esse super nó. Então, nós temos aqui uma corrente saindo, V2 menos V1 sobre 5, V2 sobre 50, né, que está saindo, mais V2 sobre 100, menos 4 aqui que está entrando, tá certo? Então, desta forma, nós conseguimos aí a mesma equação anterior sem recorrer à etapa intermediária. Então, nós temos aí um novo conceito, né? Quando uma fonte de tensão está entre dois nós essenciais, podemos combinar esses nós para formar o que é conhecido como um supernó, né? Um conceito importante. Então vamos continuar resolvendo nosso circuito. Depois de obtida a equação do supernó, a etapa seguinte é reduzir a expressão a uma única tensão de nó desconhecida, utilizando a fonte de tensão que estabelece a diferença de potencial entre os nós do supernó. Então vamos escrever aí, nós temos aqui uma fonte dependente, né? Então, nós temos V3 igual a V2 mais 10x, que é o valor da fonte de tensão dependente. Neste caso, como temos uma fonte de tensão dependente entre os nós do supernó, precisamos escrever mais uma equação derivada da relação que a fonte dependente impõe ao circuito. Então, né, escrevendo aí a relação da fonte dependente, temos que Ix é igual a V2 menos V1. Aqui nós já sabemos que V1 é 50 volts, então V2 menos 50 sobre 5. Substituindo essa equação, né, da fonte dependente na equação que estabelece a relação entre os dois nós do supernó, e depois essa equação naquela equação que obtemos pela aplicação da lei das correntes de Kirchhoff no supernó, nós iremos obter então uma equação com apenas uma variável, tá certo?
E poderemos aí então resolver aí V2, né? Sabendo V2, nós podemos aí calcular Ix, porque sabemos V1. Sabendo Ix, nós podemos calcular V3, porque pela relação da fonte dependente. E então nós já resolvemos o circuito aí, calculamos todas as tensões dos nós essenciais. Então vamos fazer aqui um sumário, né, sobre o supernó. Então quando temos uma fonte de tensão conectando dois nós essenciais, podemos combinar esses nós para formar um supernó. Para fazer isso, consideramos os nós do supernó como um único nó e simplesmente somamos as correntes que saem e subtraímos as correntes que entram no supernó em termos das tensões, né, dos dois nós. Depois de obtida a equação do supernó, a etapa seguinte é reduzir a expressão a uma única tensão de nó desconhecida, utilizando a fonte de tensão que estabelece a diferença de potencial entre os nós do supernó. Então, pessoal, vamos resolver mais um exemplo para fixarmos melhor o conceito do supernó. Vejamos esse exemplo aqui. Nós precisamos, nesse circuito, calcular a tensão VO no sentido de referência indicado aí na imagem, não é? Esse circuito ele possui 4 nós essenciais, então, a princípio, nós precisaríamos de 3 equações linearmente independentes para resolver o circuito, né? Então, mas nós temos aqui uma fonte independente ligando aí 2 nós essenciais, tá certo? E uma fonte dependente ligando também 2 nós essenciais. Então, se nós colocarmos aí o nosso nó de referência aqui, nós automaticamente já saberemos aí a tensão no nó V1, tá certo? Que ela sai automática aí, vai ser 10 volts. E no nó V2 nós temos aí a relação que a fonte dependente impõe ao circuito, né? Então nós saberemos aí que V2 é menos 20x, tá certo? Então, pelo conceito do supernó, né, quando nós temos dois nós essenciais sendo conectados por fonte de tensão, nós podemos considerá-lo um supernó, né, e aplicar a lei das correntes de Kirchhoff a esse supernó. Mas nesse circuito aqui, no caso, nós temos duas fontes de tensão conectando 3 nós essenciais. Será que nós podemos aplicar, né, o conceito de supernó? E podemos sim, né? Vamos exemplificar aí nesse circuito e mostrar que podemos. Então, nós podemos supor aí que as correntes assumam esse sentido, tá certo? Isso não precisa estar correto, é só uma suposição, né? O que nós precisamos respeitar é a convenção passiva, que nos diz que nós precisamos somar as correntes que saem do nó e subtrair as que entram, e precisamos respeitar a lei de Ohm, né? Então, se a corrente está fluindo daqui para cá, nós sabemos que temos que fazer essa tensão menos essa sobre o valor da resistência, né? A corrente flui do potencial mais alto para o menor. Então, vamos aí aplicar a lei das correntes de Kirchhoff ao supernó. Então, temos aqui uma corrente saindo, então podemos colocar mais V1 menos V2 sobre 30, tá certo? Outra corrente aqui saindo, então mais V1 menos V0 sobre 10. Temos aqui essa corrente entrando, nós sabemos que é a mesma que essa daqui, então elas irão acabar se cancelando, mas vamos escrever na equação. Então vai ser menos V1 menos V2 sobre 30. Temos essa outra corrente aqui saindo, então mais V2 menos V0 sobre 20. E temos também uma corrente aqui entrando nesse nó interno aqui, né? Então aqui é menos V0 menos 0, que é a tensão nesse nó, sobre 40. Tá aí, escrevemos essa equação. Podemos simplificar, né? Cortando aqui esses dois termos. E chegamos aqui nessa equação. Veja, V1 nós já conhecemos, é 10 volts. E V2 nós podemos substituir por menos 20x, que calculamos no slide anterior. Então, substituindo os valores em termos de V1 e V2, substituindo os valores de V1 e V2 e reorganizando a equação em termos de V0 e Ix, que vai aparecer aqui no lugar de V2, nós temos aí uma equação com duas incógnitas, tá certo? E agora nós precisamos de uma segunda equação também com duas incógnitas para resolver esse circuito. Então, pessoal, como nós podemos aí obter a nossa segunda equação com essas duas variáveis, né? Olha, é importante nós pensarmos que sempre que tivermos uma fonte independente no circuito, precisaremos escrever alguma equação que relacione aí a restrição que ela impõe ao circuito, não é? E veja, se nós aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff aqui ao nó V1,
nós saberemos que Ix que está entrando é igual às correntes que estão saindo, não é? E uma das correntes que estão saindo vai relacionar aqui a tensão no nó V2, né? E essa tensão no nó V2 nós sabemos que ela é imposta pela fonte dependente, né? Que também então relaciona a corrente X. Então, ao aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff ao nó V1, nós iremos aí utilizar essa relação que a fonte dependente impõe ao circuito. Então vamos aplicar para ver como isso ocorre, né? Então sabendo aqui, Ix que está entrando vai ser igual às correntes que estão saindo. Então nós temos aqui V1 menos V2 sobre 30 mais V1 menos V0 sobre 10. Né? Então, substituindo aqui o valor de V2 por menos 20x e reorganizando aqui as equações, né? Substituindo também o valor de V1, que é 10 volts, nós temos aí a nossa segunda equação com duas variáveis. E agora nós temos um sistema de duas equações e duas variáveis que podemos resolver, não é? Resolvendo então esse sistema, nós chegamos aí aos valores de V0, que é 24 volts, e X, que na verdade tem o sentido oposto ao sentido de referência, né? E X é igual a menos 3,2 amperes, e V2, não é? Pela equação aí da fonte dependente, nós sabemos que V2 é 64 volts. Então, esse circuito é interessante aí também que, na verdade, as correntes que nós fizemos, né, nós supomos, né, nesse sentido, na verdade tem o sentido oposto. Então aqui, como V0 é 24 volts, essa corrente aqui está fluindo da direita para a esquerda aqui. Essa daqui também, não é? Então esse circuito aí bem interessante. Nós aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff da forma corretamente, na convenção passiva, a lei de Ohm, e conseguimos aí então resolver esse circuito. Aqui então, pessoal, fazendo um rápido sumário sobre o método das tensões de nó. Primeiramente, nós contamos a quantidade de nós essenciais do circuito. Em seguida, nós escolhemos um dos nós essenciais como referência, a partir do qual serão relacionadas as tensões nos outros nós essenciais. Lembrando que se houver alguma fonte de tensão conectando dois nós essenciais, podemos diminuir o número de equações LI, escolhendo um desses nós, né, que está ali conectado na fonte, como referência, não é? Automaticamente nós saberemos a tensão no outro nó essencial. Então, continuando, nós atribuímos as tensões, que são as variáveis, aos nós essenciais restantes, e aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff aos nós essenciais restantes, obtendo NE menos 1 equações linearmente independentes. Se houver fontes dependentes, escrevemos uma equação de restrição, que é derivada da relação que a fonte dependente impõe ao circuito. E se houver alguma fonte de tensão, seja dependente ou independente, conectando dois nós essenciais, podemos considerá-los como um supernó. Neste caso, nós aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff ao supernó e, utilizando a fonte de tensão que estabelece a diferença de potencial entre os dois nós, nós obtemos do supernó uma equação então com apenas uma variável. Então agora, pessoal, lembrando aí a nossa comparação entre as três abordagens, nós tínhamos aí a abordagem sistemática, que nós já vimos. Ela estabelecia correntes de ramos essenciais como nossas variáveis. Eram necessárias BE, equações, né, onde BE é a quantidade de ramos essenciais do circuito, e era aplicável a circuitos planares e não planares. Já vimos aí o método das tensões de nó, que introduz as variáveis tensões de nó. São necessárias NE menos 1 equações, onde NE é a quantidade de nós essenciais, e é aplicável a circuitos planares e não planares. E vamos ver agora o método das correntes de malha. Ele vai introduzir as variáveis correntes de malha, são necessárias BE menos NE menos 1 equações LI e é aplicável apenas a circuitos planares. Então, pessoal, para nós escrevermos o método das correntes de malha, primeiro precisamos definir o que são correntes de malha. Então, lembrando, a malha é um laço que não engloba outro laço, e um laço é um caminho que inicia e termina no mesmo nó. Então, nesse circuito aqui, que é aquele mesmo apresentado no início da apresentação, nós temos 4 malhas. Nós temos uma malha aqui, uma outra malha aqui, uma outra malha aqui, formada por R8, R3 e R4, e uma outra malha aqui, formada por R3, R2 e R7, tá certo? Então, as correntes de malha são correntes que fluem na periferia da malha. Então, nós vamos ter uma corrente de malha por malha, tá certo? Então, nesse circuito aqui, nós temos 4 correntes de malha. É comum, né, é praxe, a gente definir a corrente de malha no sentido horário. Assim fica mais difícil de nos confundirmos, né, quando estivermos aí resolvendo os circuitos.
O que é interessante nós notarmos também é que nos ramos que fazem aí, que estão presentes em duas malhas, por exemplo, o R6 aqui, o R2 aqui está presente nesta malha e nesta malha, aqui o R8 e o R3, nesses ramos estão passando duas correntes de malha, tá certo? Então, por exemplo, aqui, se quisermos definir uma corrente que flui de C para D, nós podemos dizer que essa corrente será igual a corrente de malha IC, que está descendo, menos a corrente de malha ID, que está subindo, tá certo? Uma outra coisa importante é que as correntes de malha satisfazem a lei das correntes de Kirchhoff, ou seja, em qualquer nó do circuito, uma dada corrente de malha tanto entra quanto sai do nó. Então, podemos aplicar aí a lei das correntes de Kirchhoff às correntes de malha. Sempre é possível identificar uma corrente de malha em termos de correntes de ramo e vice-versa. Então, vejamos aqui, este ramo aqui formado por R5, V1 e R1. Se definirmos aqui uma corrente 1 nesse ramo, nós vemos que nesse ramo aqui também só passa a corrente de malha IA. Então podemos dizer que I1 é igual a IA, não é? Aqui já é diferente, entre B e C, se definirmos uma corrente 2, nós podemos dizer que ela será igual a IA menos IB, tá certo? Então podemos aí ter essa relação entre as correntes de ramo e as correntes de malha, não é? Nem sempre as correntes de malha podem ser medidas por um amperímetro, como as correntes de ramos essenciais. Então vejamos aqui, se medirmos colocarmos aqui um amperímetro em série aqui, com V1 e R1, nós iremos medir a corrente desse ramo, né? Que definimos como sendo I1. Nesse caso, a corrente 1 é igual à corrente de malha IA. Se formos medir aqui a corrente que passa em R6, nós não conseguiremos medir a corrente de malha, nem a corrente de malha IA, nem a corrente de malha IB. IB, então, é um caso diferente ainda, porque em nenhum dos ramos aqui a gente consegue medir IB, né? Porque a corrente que passa em R8 é IB menos IC. A corrente que passa em R2 é IB menos ID. Não é? E a corrente que passa em R6 é IA menos IB. Então a gente não consegue medir a corrente de malha IB. Mas é uma abstração que nos permite resolver circuitos de forma simplificada, né? Como veremos aí. Então, mesmo que não conseguimos medir as correntes de malha, ela irá nos ajudar a resolver circuitos de forma simplificada. Então, pessoal, vamos resolver esse circuito aqui pela abordagem sistemática para percebermos qual que é a melhora que o método das correntes de malha nos traz, tá certo? Então, lembrando lá, pela abordagem sistemática, nós contamos a quantidade de nós essenciais, temos 2 aqui nesse circuito. Temos então a quantidade de ramos essenciais igual a 3, temos um ramo aqui que conecta 2 nós essenciais, outro aqui, 3 ramos essenciais. Então nós lembramos aí, pela abordagem sistemática, nós iremos escrever NE-1 equações, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff. A NE-1 nós essenciais, que nos dará uma equação, né? Então aplicando aí, entra aqui corrente 1, soma as correntes que saem, mais I2 mais I3, nós temos aí que 1 é igual a I2 mais I3, não é? E escrevemos aí BE menos NE-1 equações, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, a mesma quantidade, né, em malhas do circuito. Então nós iremos aí obter duas equações. Então aplicando aqui a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui da esquerda, temos uma elevação aqui, então menos V1, mais uma queda de tensão aqui, mais I1R1, mais I2R2, tá certo? Igualamos a zero. E aplicando aqui a essa malha da direita, nós temos uma elevação aqui, então menos I2R2, mais, somamos as quedas de tensão, então mais I3R3, mais V2, igualamos a zero, tá certo? Então dessa forma aí nós temos um sistema com 3 equações e 3 variáveis, não é? Tá certo. Então reapresentando aqui as equações, as 3 equações, né? Se nós reorganizarmos as duas últimas equações obtidas pela lei das tensões de Kirchhoff em termos de I1 e I3, tá certo? Então nós iremos substituir aqui a corrente I2 nessas equações e deixaremos as duas equações em termos de I1 e I3, tá certo? Então nós sabemos aqui que I2 vai ser igual a I1 menos I3, né? Então substituímos aqui e aqui também nesta equação, tá certo? Então agora nós trocamos um sistema de 3 equações por um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Em outras palavras, não é?
nós deduzimos as duas últimas equações substituindo as NE-1 equações de corrente obtidas pela aplicação das leis da lei das correntes de Kirchhoff nas BE-NE-1 equações de tensão que foram obtidas aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, tá certo? Então aí está o valor, né, do método das correntes de malha, não é? É que definindo as correntes de malha, nós eliminamos automaticamente as NE-1 equações de corrente, né? Assim, o método das correntes de malha é equivalente a uma substituição sistemática das NE-1 equações de corrente nas BE-NE-1 equações de tensão, né? Então, se nós aplicarmos a lei das tensões de Kirchhoff nas malhas ao lado, utilizando as correntes de malha, o que nós obteremos, não é? Então, vamos substituir aqui esse circuito por um circuito com correntes de malha, certo? Então, substituímos aí, nós temos duas malhas, duas correntes de malhas aqui, que estão aí na periferia da malha, tá certo? Então, vamos aplicar aí a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui, onde percorre a corrente A, né? Lembrando aí as quedas de tensões que ocorrerão aí devido às correntes, não é? Então, vamos aqui, temos uma elevação em V1, né? Subtraímos menos V1, mais essa queda aqui, IAR1, mais uma queda aqui, devido a IA, mais IAR2, e menos, né, essa elevação aqui, que vai ocorrer devido à corrente B. Então, temos aí a primeira equação, e aqui na segunda malha nós temos uma elevação devido à corrente A, tá certo? Então, menos, né, como é uma elevação, menos IAR2, e aí temos uma queda devido à corrente B, mais, então somamos a queda, mais IBR2, aqui uma nova queda, então somamos, mais IBR3, e aqui uma nova queda de tensão, então mais V2, igualamos a zero. Então, reorganizando essa equação aqui, essas duas, nós iremos ter aí, comparando, a mesma equação que nós tínhamos obtido ali, substituindo anteriormente as NE-1 equações de corrente nas BE-NE-1 equações de tensão. Então, é isso que o método das correntes nos ajuda, pessoal. Ele faz essa substituição de uma forma automática. Só definirmos aí a corrente de malha e nós conseguimos aí um número reduzido aí de equações e simplifica aí a nossa resolução do circuito. Então aqui, pessoal, vamos resolver aquele mesmo circuito que havíamos resolvido no início do vídeo, utilizando o método das correntes de malha. Então vamos lá. Primeiro nós contamos a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida. Vemos aqui nesse circuito que nós iremos ter 6 ramos, né? Então temos um ramo aqui, outro aqui, 3 ramos, 4, 5 ramos, 6 ramos, né? Temos aí 7 ramos essenciais, mas esse aqui nós já conhecemos a corrente. Temos aí o valor dessa fonte de corrente I. Então temos apenas 6 ramos essenciais com correntes desconhecidas. Agora contamos a quantidade de nós essenciais. Nós já sabemos que são 4, né? É o B, o C, o E e o G. Então, usando ali aquela formulinha, né? Nós saberemos que precisaremos de 4 equações aplicando a lei das tensões de Kirchhoff e usando as correntes de malha, né? Pelo método das correntes de malha. Só que nós já temos uma corrente de malha conhecida, não é? Aqui essa corrente de malha ID, ela tem uma fonte de corrente aí passando bem onde a corrente de malha passa. Então esse é um caso especial, pessoal. Assim como lá no método das tensões de nó, quando nós tínhamos uma fonte de tensão entre dois nós essenciais, nós já conhecíamos, né? Colocávamos lá o GND em um nó, já conhecíamos o valor do outro nó. Aqui também, quando temos uma fonte de corrente passando aí exatamente onde a corrente de malha passa, nós já conhecemos o valor dessa corrente de malha. E por isso nós podemos diminuir uma equação, né, do nosso sistema. Então, nesse caso, serão necessárias apenas 3 equações aplicando a lei das tensões de Kirchhoff e usando as correntes de malha. Então vamos lá, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff na malha IA, nós teremos aí aqui uma elevação menos V1, uma queda mais IAR1. Aqui nós já colocamos assim entre parênteses porque sabemos que como o I e C está subindo, ele vai produzir uma elevação aqui. E como o IA está descendo, ele vai produzir uma queda. Então nós já somamos aí mais IA menos IC vezes o R5. Aqui também, da mesma forma. Então mais IA menos IB
vezes R2 mais R3 e igualamos a zero, tá certo? Rearranjando em termos de A e B e C, nós teremos aí essa equação. Então, agora aplicando a lei das tensões de Kirchhoff na malha de B, também, da mesma forma, uma elevação, menos V2. Aqui também, ó, a gente soma o IB, que vai produzir uma queda, e subtrai o IA, que vai produzir uma elevação, né? Aqui também, então, mais IB, menos IC, vezes R6, e aqui, como só passa IB, nós somamos, né, a queda que ele irá produzir. Então, mais IBR7 e igualamos a zero. Rearranjando novamente em termos de A, B e C, nós teremos aí esta equação. Agora, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff na malha de IC. Então, nós teremos aí uma queda devido a IC e uma elevação devido a IB. Então, mais IC menos IB vezes o R6. Aqui também da mesma forma, mais IC menos IA vezes o R5. E aqui também da mesma forma, mais IC menos ID vezes o R7. Lembrando lá que nós já conhecemos a corrente de malha ID, né? Que ela é igual a menos I. Então, nós iremos aí substituir e rearranjar a equação em termos de IA, IB e C. E veja, aqui já aparece o termo aqui da corrente, né? Então, nós temos apenas três incógnitas, que é IA, IB e C, não é? Então, nós temos aí um sistema com três equações e três incógnitas, tá certo? E podemos resolver aí o nosso circuito. Então, pessoal, fica aí o convite, né? Substituindo esses valores, nós encontraremos aí essas correntes de ramos essenciais aí, que nós já resolvemos pelo método da abordagem sistemática, pelo método das tensões de nó e agora pelo método das correntes de malha. Então, convido aí vocês a tentarem resolver esse circuito também. Então, pessoal, vamos agora resolver um circuito que contém fonte dependente utilizando o método das correntes de malha. Então, lembrando, né, da mesma forma que no método das tensões de nó com fonte dependente, nós iremos escrever uma equação que deriva da relação que a fonte dependente impõe ao circuito. Depois, nós substituiremos essa equação, né, no restante de equações que serão obtidas pela aplicação do método das correntes de malha. Então, vamos ao método, né? Primeiro, nós contamos a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida. Nesse circuito, nós temos 6. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos essenciais com corrente desconhecida. Quantidade de nós essenciais, nós temos 4 nós essenciais aqui, conectando mais de 2 elementos, tá certo? Aplicando a nossa formulinha, nós precisaremos aí de 3 equações aplicando o método das correntes de malha, né? Que é aplicando a lei das tensões de Kirchhoff e usando as correntes de malha. Então vamos aí aplicar a malha IA. Teremos aí menos 50 mais IA menos IB vezes 5 mais IA menos IC vezes 20 igualamos a zero. Aplicando a malha IB, nós teremos aí mais IB vezes 1, que aqui só passa a corrente IB, que mais IB menos IC vezes 4, e aqui mais IB menos IA vezes 5, e igualamos a zero. Aplicando aí a lei das tensões de Kirchhoff na malha IC, teremos mais aqui IC menos IA vezes 20, mais IC menos IB vezes 4, mais 15ix aqui, né? Essa queda de tensão aqui, 15ix. Então agora, nós escreveremos aí a nossa relação que vai ser obtida da fonte dependente. Aqui, sabemos que X, né, é o que? É IA menos IC, tá certo? Então, sabendo o valor de X aqui, nós podemos substituir essa relação nas demais equações. No caso, o X só aparece aqui na malha de IC. Então, vamos aqui substituir, tá certo? Aqui reescrevemos a equação substituindo aqui o valor de X. Então, agora, né, rearranjando as 3 equações, nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. E nós já podemos resolver aí o nosso circuito. Resolvendo o sistema, temos aí as 3 correntes de malha. E com essas correntes de malha, nós podemos descobrir aí as correntes de ramo e os valores aí das tensões nos nós, as quedas de tensões e as potências gastas em todos os elementos do circuito. Aqui, pessoal, vamos analisar um novo caso especial. Veja, neste exemplo, nós temos uma fonte de corrente aqui que participa de 2 malhas, da malha IA e da malha IC, tá certo? Esse caso especial é diferente daquele que vimos no começo, quando estávamos apresentando o método das correntes de malha.
Naquele caso, tínhamos uma fonte de corrente num ramo onde passava apenas uma corrente de malha. Então, por causa disso, nós já sabíamos, já conhecíamos o valor da corrente de malha. Nesse caso, não. Nesse caso, a fonte de corrente ela participa de duas malhas. Então, vamos ver como é que isso acaba... Qual o efeito dessa fonte de corrente aí presente em duas malhas. Então, inicialmente, vamos contar a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida. Então, temos aí 5 ramos essenciais com corrente desconhecida. Temos 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? E temos, então, 4 nós essenciais, né? Conectando mais de 2 elementos. 1, 2, 3, 4. Aplicando a nossa formulinha, nós sabemos que precisaremos de duas equações, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff e usando as correntes de malha, não é? Isso porque, pessoal, esse ramo aqui nós já conhecemos a corrente desse ramo, tá certo? E nós podemos tirar uma relação aí entre duas correntes de malha. Então, aqui, pelo sentido da fonte, nós sabemos que IC menos IA é igual a 5 amperes. Então, conhecendo ou IA ou IC, nós iremos automaticamente, por essa relação, conhecer o valor da outra corrente de malha. Então, temos 3 malhas aqui, mas nós precisaremos de apenas aplicar a lei das tensões de Kirchhoff e apenas 2, porque uma das correntes de malha sairá por essa relação aqui. Entretanto, pessoal, quando tentamos somar as tensões ao longo da malha de A ou da malha de IC, nós teremos uma dificuldade aí, porque nós não conhecemos a tensão que a fonte de corrente coloca aí nos seus terminais. Então, para que nós consigamos, né, aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, nós precisamos aí colocar uma incógnita V, né, atribuir uma incógnita V. Então, vamos aplicar aí a lei das tensões de Kirchhoff. Então, temos aqui menos 100 mais IA menos IB vezes 3 mais V mais 6IA. E aplicando a lei das tensões de Kirchhoff a malha IC, nós temos menos V mais IC menos IB vezes 2 mais 50 mais 4IC. E agora, pessoal, somando essas duas equações, nós podemos cancelar aqui essa variável aqui, essa incógnita, tá certo? E podemos obter aqui uma equação em termos de A, de B e de C. Reorganizando então essa equação, chegamos aqui nessa equação. Nós podemos escrever a última equação diretamente sem recorrer à etapa intermediária. Para isso, consideramos as malhas IA, de A e de IC como uma única malha e simplesmente somamos as quedas de tensão e subtraímos as elevações de tensão em termos das correntes de malha. Então vamos fazer isso. Temos aqui menos 100 mais IA menos IB vezes 3 mais IC menos IB vezes 2 mais 50 mais 4IC mais 6IA. Reorganizando essa equação, pessoal, veja, chegamos àquela mesma equação que tínhamos obtido no slide anterior. Então, temos aqui um novo conceito, tá certo? Quando uma fonte de corrente está entre duas malhas, podemos combinar essas malhas para formar o que é conhecido como supermalha. Então, a gente aplica o conceito de supermalha em circuitos aí que tem fontes de corrente que participam de duas malhas. É um conceito importante, pessoal, que vai ajudar na nossa resolução de circuitos. Então, pessoal, depois de obtida a equação da supermalha, a etapa seguinte é reduzir a expressão utilizando a fonte de corrente que estabelece a relação entre as correntes de malha da supermalha. Então, lembrando, né, a nossa equação que tínhamos obtido, que C menos IA é igual a 5 amperes, nós podemos utilizar a equação acima e reescrever aquela equação da supermalha em termos de IA e de IB, né, substituindo então a variável IC. Então, chegando aí nesta equação, tá certo? Nós temos aí uma equação com duas variáveis. Para obter a segunda equação, nós podemos aplicar aqui a lei das tensões de Kirchhoff a malha IB, tá certo? Iremos obter uma equação em termos de A, de IB e de C e substituir novamente essa equação na equação que iremos obter aqui dessa malha. Então, nós teremos aí um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá certo? Podemos resolver esse sistema aí. Deixamos a cargo do estudante resolver esse sistema, tá certo? Chegaremos aqui a esses três valores aí para as correntes de malha. Agora, pessoal, vamos aplicar o método das correntes de malha a esse circuito.
Vemos aqui que temos uma fonte de corrente presente em duas malhas. Então poderemos aplicar o conceito de supermalha às malhas de IB e de IC. Temos também uma fonte dependente de tensão aqui que relaciona com a tensão Vx, que é a queda de tensão em R5, e uma fonte de tensão independente, certo? Então vamos aplicar o método. Começamos contando a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida. Nesse circuito aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ramos essenciais com corrente desconhecida. A quantidade de nós essenciais é 4, então temos 4 nós conectando mais de 2 elementos. 1, 2, 3, 4 nós essenciais. Pela formulinha, nós precisaremos então aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em obtendo duas equações, em duas malhas. Nós temos aí a nossa supermalha, da qual nós poderemos obter a seguinte relação. Vemos aqui pelo sentido da fonte de corrente que IB menos IC é igual a I. Reorganizando essa equação, nós temos que IB é igual a I mais IC. E temos uma fonte de tensão dependente, então poderemos escrever aí uma equação. Temos aqui então que Vx é igual a IA menos IC vezes R5. Então, pessoal, reorganizando aí o que nós já descobrimos, serão necessárias duas equações. Nós obteremos essas duas equações aplicando a lei das tensões de Kirchhoff na supermalha aqui e na malha de IA, tá certo? E essas duas equações elas estarão em termos de IA, de IB, de IC e de Vx, porque temos aqui uma fonte dependente, tá certo? Nós podemos utilizar a relação que obtivemos aqui pela supermalha, por essa fonte de corrente, e a relação que obtivemos aqui pela fonte dependente, e substituir essas relações nas outras duas equações que obtivemos aplicando a lei das tensões de Kirchhoff. Então, nós poderemos substituir aqui o valor de IB em termos de I e de IC, e o valor de Vx em termos de IA e de IC. Então, nós obteremos aí duas equações em termos de IA e de IC, e poderemos resolver o nosso circuito. Tá certo? Então, vamos agora aplicar a lei das tensões de Kirchhoff na supermalha formada pela malha de IB e de IC. Então, temos aqui, somando a queda de tensão IB vezes R3, mais 5Vx, mais IC vezes R4, mais IC menos IA vezes R5, mais IB menos IA vezes R1, e igualamos a zero, tá certo? Então, substituindo aquelas duas relações que tínhamos obtido no slide anterior e organizando a equação, nós iremos ter aqui essa equação obtida da supermalha, em termos de IA e de IC. Então, pessoal, vamos agora aplicar a lei das tensões de Kirchhoff à malha de IA, obtendo aí a nossa segunda equação. Então, temos aqui uma elevação, então menos V1 mais IA menos IB vezes R1 mais IA menos IC vezes o R5 mais IA vezes R2 e igualamos a zero. Então, nessa equação, nós já temos quase ela inteira em termos de IA e de IC. Temos apenas aqui o termo de IB. Então, vamos substituir aí o termo de IB utilizando aquela equação que tínhamos obtido aqui pela relação que a fonte de corrente nos traz, que ela está participando dessas duas malhas. Então, reorganizando essa equação em termos de IA e de IC, chegamos a essa equação aqui, e agora nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Podemos resolvê-lo, E aqui, substituindo esses valores, nós chegamos aí a essas três correntes de malha. Agora, pessoal, vamos fazer um sumário sobre o método das correntes de malha. Então, nós iniciamos o método contando a quantidade de ramos essenciais com corrente desconhecida no circuito e atribuímos a essa variável BE. Em seguida, nós contamos a quantidade de nós essenciais do circuito e atribuímos a NE. Então, nós atribuímos correntes de malha, que serão as nossas variáveis, a todas as malhas do circuito. Lembrando que correntes de malha são aquelas correntes que fluem no perímetro da malha, Isso será o equivalente a substituir as NE-1 equações de corrente, naquela abordagem sistemática, nas BE-NE-1 equações de tensão, tá certo? Lembrando um caso especial que, se houver alguma fonte de corrente em um ramo no qual passa apenas uma corrente de malha, tá certo? Nós saberemos ali que essa corrente de malha, então, tem a mesma corrente que a fonte de corrente.
e isso então nos permitirá reduzir aí o número de equações que precisaremos para resolver o circuito, tá certo? Então, continuando, nós aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff a BE menos NE menos 1 malhas do circuito, obtendo então BE menos NE menos 1 equações linearmente independentes. Lembrando que, se houver fontes dependentes no circuito, nós precisaremos escrever uma equação de restrição, que é derivada da relação que a fonte dependente impõe ao circuito. E, se houver alguma fonte de corrente, seja ela dependente ou independente, presente aí entre duas malhas, nós podemos considerar essas duas malhas como uma única supermalha, não é? Nesse caso, então, nós aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff na supermalha, somando as quedas de tensão e subtraindo as elevações de tensão em termos das correntes de malha. E depois utilizamos a relação que a fonte de corrente estabelece entre as correntes de malha para reduzir a quantidade de variáveis da equação. Então, pessoal, agora fica a pergunta, né? Qual método utilizar? O método das tensões de nó ou o método das correntes de malha? Quando conhecemos e entendemos como cada método funciona e como eles simplificam as resoluções do circuito, conseguimos ter mais clareza no momento de escolher qual deles utilizar e qual nos trará mais benefícios. A maior vantagem que os métodos nos traz é que eles reduzem o número de equações simultâneas que devemos manipular. E lembrando que o tempo gasto analisando o circuito é sempre um tempo bem gasto. Podemos então fazer algumas perguntas que podem nos ajudar na escolha do método a se utilizar. A primeira pergunta é: algum dos métodos resulta em um número menor de equações? O circuito contém um supernó, que é aquela fonte de tensão conectando ali entre dois nós essenciais? Se contiver, usar o método das tensões de nó pode reduzir o número de equações necessárias. O circuito contém supermalha, que é aquela fonte de corrente presente em duas malhas? Se contiver, usar o método das correntes de malha pode reduzir o número de equações. Se resolvermos apenas uma parte do circuito, podemos obter a solução requerida? Se sim, qual o método mais eficiente para resolver apenas essa porção do circuito? Então, essas são algumas questões, pessoal, que o livro Circuitos Elétricos de Nilson Rieder nos traz para podermos aí ponderar qual método utilizar. Então, pessoal, obrigado. Agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha sido proveitoso, né? Convido vocês a lerem o capítulo 4 do livro Circuitos Elétricos, dos autores Nilson Rieder, no qual esse vídeo foi baseado. Resolvam os exercícios do livro para sedimentarem os conhecimentos. Eu fico à disposição para o que precisarem. Obrigado e até mais, pessoal.